primeiro, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Só um pouquinho. Eu gosto de diminuir tamanho aqui, né? Porque senão fica muito bugado, né? Então, eu vou trazer para cá, assim, ó. Muito bem. Eu vou deixar só os verdinhos aparecendo, né? Por quê? Aí eu vou falar primeiro desse cara aqui, ó, do conceito de PLD, tá certo? O que é PLD? É você transformar dinheiro sujo em dinheiro limpo, certo? Ou seja, recurso ilícito, colocar recurso ilícito dentro das instituições que devem seguir a lei da lavagem de dinheiro, que não são só os bancos, né? A gente já ouviu falar disso. Por exemplo, imobiliárias, empresas que trabalham com joias e metais preciosos também precisam prestar contas, né? Então, essa é a ideia. Quem está sujeito à lei da lavagem de dinheiro, que é a 9.613? Então, ó, administrador de cartão de crédito, imobiliária, joalheria, né? Empresa que guarda valores, que faz transporte de valores, que comercializa bens de luxo, certo? Bancos, corretoras, cooperativas de crédito, caixas econômicas. Essas são as empresas que estão sujeitas à lei, tá? Lei da lavagem de dinheiro. Ou seja, se alguém fizer transações com essas empresas, obrigatoriamente vai ter que ter, lá tem que ser, principalmente se for em espécie, né? Vai ter que fazer parte das comunicações ao COAF. A lavagem de dinheiro passa por 3 fases. Vocês saberiam me dizer quais são as 3 fases da lavagem de dinheiro? Colocação, ocultação. Colocação, ocultação. Integração. Isso. O COI. Pronto, né? Gostei dessa. Pronto. Mas é isso aí mesmo, né? COI, né? Colocação, ocultação e integração. Me dá um exemplo aí de colocação, vocês sabem? Colocação. Comprar alguma coisa com dinheiro. Como é que é? Conseguir comprar algo com dinheiro ilícito. Não? A colocação é quando a gente insere no Pode ser. sistema, né? Comprando alguma coisa. Enfim, com dinheiro. Exatamente, né? Vamos colocar aqui. Esquentando, né? Isso, ó. Comprar um... Como é que chama aí comprar um imóvel. Comprar um imóvel com dinheiro ilícito. Muito bem, né? Ou seja, que alguém falou aí, Esquentar, isso. Esquentar, isso aí, tá bom? Desculpa, quando eu estou dando aula, eu não consigo ver quem está falando. Então, desculpa se não vocês falam o nome, mas não se sintam mal com isso, tá? É que eu não estou vendo, né? Então, colocação é depósito no banco, é comprar bens em espécie e tal. Ocultação, o que é ocultação? Ocultação é você, né? Vou colocar aqui, colocação já foi, ocultação. É você transferir, né? Transferir o dinheiro para vários lugares ou pessoas diferentes. Para... laranja, né, professor? Pronto. Aí, ó. Pronto. Bem legal. Laranja. Laranjas. Né? Laranjas. Para tentar dificultar identificar, né? É o rastreio. A origem. É o rastreio. A origem do dinheiro. A origem, o rastreio, né? Dificultar o rastreio. Né? Eu já vi que vocês me ajudaram muito aqui, ó, viu? Vocês têm uma noção boa, eu sabia disso. Geralmente o pessoal vai bem nessa matéria aqui, né? E a integração é trazer o dinheiro de volta, certo? Como que é um exemplo trazer dinheiro de volta? Geralmente... Por exemplo, fazendo esse laranja comprar alguma coisa, né? Não, estou usando o exemplo de cima ali. Fazer esse laranja comprar uma empresa, tá? Eu estou colocando, assim, em palavras que facilitem a nossa conversa aqui. Claro que na prova não vai cair tão simples assim, mas é mais fácil de entender, dizer assim, né? Ó, trazer o dinheiro de volta é o quê? Abrir uma empresa, entendeu? Comprar uma empresa... por exemplo, hotéis, né? Hotel é um negócio que, né, geralmente, eles procuram empresas que não emitem nota fiscal, né? Daí eles conseguem maquiar os lucros, né?
e isso facilita, no caso, a integração, o processo de integração. É trazer o dinheiro de volta, é limpar o dinheiro, né? Comprar empresas, acho que faltou uma palavra aqui, comprar empresa de fachada, né? Comprar uma empresa de fachada, ó, né? Eu tinha escrito aqui no coisa, não tinha escrito no mapa e não tinha escrito lá. Beleza? Integração é comprar empresa de fachada. Então, já vimos o conceito, já vimos as fases, né? Agora, a gente poderia falar aqui sobre as penalidades, né? Penalidades com relação à lavagem de dinheiro. Então, nós temos algumas penas, né? Prisão e multa, né? A penalidade é para quem, né? Igual para quem comete o crime diretamente ou para aquele que apenas oculta ou dissimula, né? O que é oculta ou dissimula? Isso é uma coisa que cai muito na prova, né? Aquele laranja que está participando do processo, aparentemente ele não tem nada a ver, mas ele está ocultando, né? Então ele está tentando ocultar. Esse também sofre a mesma pena. Então, primeiro, a pena é igual para todo mundo, tá? Qual que é a pena? Vamos falar, isso aqui cai na prova. Prisão. Qual que é a regra para prisão? Lembram? De 1 a 5, né? De 1 a 5 ou de 1 a 3, professor? 3 a 10. Então, isso. Do 12, Qual que é? tá? Então, vamos lá. Qual que são as penalidades? Prisão de 3 a 10 anos, tá? Beleza? Essa é a regra para prisão. Mas tem exceção, né? Tem exceção. Se a pessoa colaborar com a justiça, pode reduzir, não pode? Acho que reduz em 30%, não é isso? Ou 2 terços? 2 terços. De 1 a 2 terços, né? Pode ser colaborar, que é a tal da delação premiada, né? E aumentar de 1 a 2 terços, se reincidir, tá? Essa é a regra da prisão. Então, tem essas duas regras, ó. Redução se colaborar e aumentar se for reincidente, tá certo? Como é que funciona a questão da multa? A multa tem regra também, tá? Multa. Como é que funciona? Lembram? Multa? 20 milhões. Até 20 milhões. Até 20 milhões. Então, isso. Até 20 milhões, essa é uma boa pegada. Até 20 milhões. Ela tem duas formas. Dobro da operação, tá? Ou dobro do lucro da operação, tá? Isso depende do juiz. Quem vai determinar é isso. Mas vocês precisam saber só o valor máximo e como que ela é aplicada, né? Como que a multa é aplicada. Essa é a ideia aqui da multa. Show? Muito bem. Professor, Diga. só colaborando, eu tenho visto em alguns simulados que aparece a palavra ou detenção ou reclusão. E como tem a diferença, né, eu já peguei alguns simulados que vêm, né, ou detenção ou reclusão. Muito bem lembrado. Então, ó, prisão barra reclusão. Reclusão é o quê? Recluso, preso, né? E detenção é a mesma coisa. Isso são palavras sinônimas. Então, quando eu falar em prisão, reclusão ou detenção, é a mesma coisa, Mércia. Muito obrigado. Perfeito. Tá bom? Aliás, é bom a gente não, né, pensar assim em várias possibilidades para a prova. Aí na prova também, né, aqui que a gente trouxe aqui, não sei se vocês estão anotando, vocês viram que eu já estou preenchendo o nosso quadrinho aqui, né, que vocês têm aí. Aqui o conceito, né, transformar dinheiro ilícito em dinheiro lícito, né, seria o conceito. Aí aqui abordagem baseada em riscos agora, essa é uma mudança que houve agora com a nova legislação, né, e o que é abordagem baseada em risco? Bem, aqui eu trouxe alguns aspectos para vocês. O que é abordagem baseada em riscos? Primeiro, Primeiro é o seguinte. Isso aqui agora não. Aqui, ó. O que é a ABR? Abordagem baseada em risco, tá? Isso aqui, na verdade, foi... eu coloquei aqui 4 características, porque foi um ajuste fino, tá certo? Criado para prevenir
a lavagem de dinheiro no Brasil, tá certo? Essa foi a ideia, foi um ajuste fino, ou seja, endurecer as regras, certo? Para que endurecer as regras? Para seguir as regras internacionais, porque o Brasil não seguia. E qual que é o organismo? É o chamado GAF, né? Que segue as regras internacionais de lavagem de dinheiro, tá? Então, as instituições agora, elas têm que identificar, né? As instituições como vocês, né? Precisam identificar e avaliar os riscos, né? Os riscos de lavagem de dinheiro nas operações, ou seja, tem que ser mais detalhista, né? Avaliar os riscos, né? E compreender, avaliar e compreender, né? E compreender, ou seja, e essa foi a principal mudança nessa abordagem baseada em riscos, coisa que não era feito antes. Agora eles endureceram onde tinha mais fragilidade, né? E a instituição tem que conhecer o seu público, certo? Em que atua, certo? O que é isso, conhecer o seu público? A instituição tem que conhecer o seu público. Que público é esse? Até então, a gente só tinha o KYC, né? Que tratava de fazer dos clientes. Agora nós temos o KYP, né? Que é sobre o parceiro, tá certo? Agora nós temos o KYS, que trata dos fornecedores, tá certo? E nós temos o KYE, que trata dos colaboradores. Ou seja, toda essa galera, a instituição, ela tem que criar mecanismos para conhecer eles, fazer o cadastro e tal, conversar com eles, tá? E os produtos que ofertam também, quais são os riscos, né? A instituição tem que conhecer o seu público e quais os riscos de lavagem de dinheiro com os produtos e serviços. A instituição tem que criar mecanismos para evitar isso. Ou vocês acham que vocês estão livres, né, da lavagem de dinheiro? Não, porque vocês captam dinheiro, vocês emprestam, então vocês também estão nesse rol aí. Beleza? Então essa é a ideia. Lembrem dos 4 KY, que pode cair na prova, e lembre-se do que é a abordagem baseada em riscos. E aí, dentro da abordagem baseada em riscos, foi criado a avaliação interna de riscos. O que é a avaliação interna? Deixa eu diminuir esse aqui e colocar só a avaliação interna aqui, vai ficar melhor. Assim, azulzinho. Agora é o azulzinho, tá? É o azulzinho do Grêmio. Já que tem bastante meninas do Grêmio aí, ó, o azul é do Grêmio, tá, meninas? Ó, em homenagem a vocês, né? Você vê que eu sou um colorado, que eu não sou, não odeio os gremistas, né? Tá vendo? Para tudo tem solução. Então, a avaliação interna de riscos faz parte dessa nova abordagem com relação à lavagem de dinheiro. E o que é essa avaliação interna? Então, segundo essa nova abordagem, a instituição tem que elaborar um documento onde ela descreve tudo isso daqui, ó, onde ela descreve como que ela vai fazer para conhecer o seu cliente, para conhecer o seu parceiro. Então, é um documento. Primeiro, é um documento, tá certo? Um documento. Avaliação interna de risco é um documento, né, que descreve as estratégias para evitar a PLD, né? A lavagem de dinheiro. Eu estou abreviando lavagem de dinheiro, vocês já entenderam, né? Para evitar o combate, né? Tá? Isso está dentro dessa legislação aqui, que isso não importa para vocês, mas só citei aqui, né? Então, aqui que tem as estratégias, né? Descreve as estratégias, né? Descreve como a instituição vai avaliar os riscos, tá certo? É aqui que tem tudo isso daqui, ó. Avaliar os parceiros, os produtos, tá? Aquilo que eu falei lá, os parceiros, os produtos, tudo que eu falei lá em cima, eles vão descrever nessa avaliação interna aqui. Esse documento, essa avaliação, presta atenção, hein? Agora anota aí, ó. Ele tem que entregar para a CVM anualmente, tem que entregar essa aqui, tá? Esse documento tem que, ó, então, entregar para quem? Para a CVM, né? Anualmente, e Bacen
cada 2 anos, tá bom? Esse documento tem que ser entregue para CVM e para o Bacen. Então, isso aqui é um documento, eu já citei aqui em cima que é um documento, né? E a política de prevenção deve ser feita por cada instituição de acordo com o risco, né? Ou seja, cada instituição tem que avaliar, né? Cada instituição financeira vai fazer este documento de acordo com o seu porte, né? Ou seja, depende do tamanho, né? Um Itaú e um Bradesco da vida são maiores do que alguns outros, então eles precisam ter mais regras para cumprir. E esse documento, ele avalia o controle de efetividade, o que é a avaliação dos procedimentos, tá? Então, o que é? Controle. Para que serve esse documento? Controle de efetividade, ou seja, precisa fazer uma avaliação, né, contínua. O que é avaliação contínua, né? Contínua periódica, né? Avaliação contínua, né? Deixa eu escrever periódica dos procedimentos, né, da instituição para evitar lavagem de dinheiro, certo? Então, essa é a ideia desse negócio aí. Muito simples, né? Para que a gente possa entender para a prova. Não é difícil de acertar essas questões, mas basicamente é isso. E aí, quais os procedimentos para evitar PLD, né? Basicamente, fazer o quê? Cadastro, né? Fazer o cadastro, não é verdade? Vocês fazem o cadastro dos clientes aí? E renovar. Sim. E tem que renovar a cada ano, né? Renovar anualmente, né? E fazer os KY, principalmente o KYC, né? E fazer os KY. Esses são os procedimentos para evitar a lavagem de dinheiro, certo? Quando vocês preenchem o cadastro de um investidor, quando ele está chegando, vocês têm que saber se ele é pessoa exposta, não é pessoa exposta, né? Tem que ver de onde vem o dinheiro dele, como que ele ganha o dinheiro dele, vocês vão identificar se ele... como que ele quer usar o Agibank, né? Se ele quer fazer investimentos altos ou não, entendeu? Porque senão daqui a pouco ele abre a conta, daí ele começa a fazer transações, vocês ficam loucos, né? Porque o dinheiro que ele está trazendo não condiz em nada com a atividade que ele falou que faz, né? O cara declara lá no cadastro que é, tipo assim, engenheiro, né? E o dinheiro que circula na conta não tem nada a ver com trabalho de engenharia, por exemplo, e são de altas somas, né? Tá vendo? Então, assim, isso são tudo indícios que a gente vai tratar aqui também, né? Registro das operações. Como é que funciona o registro das operações? Então, aqui também houve uma mudança, né? Então, agora são 10 anos, né, que nós temos que manter no Bacen, né? Antes era de 5 a 10, agora no Bacen são 10 anos, né? E na CVM até 5 anos, mas o que cai mais é no Bacen, que mais pega. Então, o Bacen, né, são, no mínimo, né, isso aqui era 5 anos anteriormente, agora, no mínimo, 10 anos, né? Essa da CVM não cai muito, nem anota aí, deixa só o Bacen, né? O Bacen, no mínimo, deixa eu até tirar daqui para não confundir vocês, que é o que está caindo, é isso aqui, ó. Bacen, 10 anos, tá certo? Ou seja, coloca aí que o prazo para guardar as operações depois que o cliente encerra a conta no banco é justamente o Bacen, né? 10 anos, é o prazo de 10 anos, se perguntar isso na prova. Antes era 5. O que é operação suspeita, né? O que tem que ser comunicado, né? Então, as comunicações têm que ser feitas, operações suspeitas, né? Como é que nós temos que comunicar as operações? Bem, vamos lá, tá? Tem que comunicar acima de 50 mil, imediatamente, né? Ao COAF, né? COAF é o órgão que cuida da lavagem de dinheiro no Brasil. E suspeitas acima de 2 mil agora, né? Também. Então, essas são as comunicações que eu tenho que fazer para o COAF, né? Acima de 50 mil, certo? Esqueci alguma? E suspeitas acima de 2 mil. Comunicar imediatamente ao COAF, né? Essa é a ideia. E os indícios? O que são indícios de lavagem de dinheiro, né? Exemplo de indício. Alguém saberia me citar aí um exemplo de indício?
tirar. Enquanto vocês falam aí... É compra Dinheiro em espécie, né? Também. Compra de joias, de obra de artes, né? Compra de joias, obra de arte. Valores certo? altos em espécie. Em espécie, Boa. Valores altos em espécie, exatamente. Compra de joias, obra de arte. Se o cara movimenta, tipo assim, valores, vou escrever aqui, incompatíveis com a renda e patrimônio, também não é? O cara declara que ganha 2 mil por mês e movimenta 50 mil por mês. É um exemplo, né? Incompatíveis. O que mais? Indício, pode ser um cara que dá... Vocês vendem consórcio? Nós tínhamos uma plataforma, professor, que tá. vendia. Mas a gente não comercializa na boca. Vou colocar como exemplo aqui, ó, lance muito alto em consórcio, né? Isso também pode ser um indício, né? Ou seja, tem várias formas de indício, mas a maioria delas estão relacionadas com transações incompatíveis com a renda, profissão ou atividade, né? A não identificação do beneficiário final, né? Essa questão do beneficiário final cai na prova. O beneficiário final é aquele cara que aquela exigência, né, do Bacen, que você precisa identificar a pessoa que está recebendo o dinheiro, principalmente se for transação internacional. E outra coisa interessante, aqui é mudança no padrão de vida, né? Isso aqui a gente vê na internet toda hora, né? Mudança no padrão de vida. O cara começa a ostentar muito, significa que geralmente está fazendo algo errado, né? Não é exatamente necessário que isso aconteça, mas é passível de uma verificação. E o trabalho de vocês é justamente identificar os indícios e informar o COAF, tá certo? Não é vocês que vão fazer a análise se é ou se não é. Professor, eu também peguei algumas questões do simulado falando sobre passe de jogador de futebol. E também está em alta, né, sobre... ele agora passou a ser fiscalizado, né, também, e ele cumpre as normas, né, da LGPD. Da lavagem de da dinheiro. Lavagem de dinheiro. Isso. Inclusive, Exatamente. tem bancos que não aceitam a abertura de conta de jogadores de futebol. Exatamente, exatamente. Faz parte também. Assim, os indícios são muitos, né, Mércia? Os indícios são muitos. Na verdade, para efeito da prova, nessa instrução da CVM tem 17 exemplos de indícios, tá? Mas claro que pode ter muito mais do que isso. Esse que você citou, ele faz parte do rol de indícios. Por quê? Você pode lavar dinheiro em qualquer cenário, na verdade, né? Em qualquer situação. Por exemplo, uma coisa que a prova também cobra muito, além do jogador de futebol, é a questão das notas pequenas. Então, cuidem com isso, tá? Já caiu várias questões assim, né? Notas pequenas, isso aqui sempre eles pedem, e notas mofadas, né? Não sei se é mofada, não sei se todo mundo conhece essa palavra, mofada ou nota estragada, suja, dá para dizer assim. Isso aqui a prova cobra muito. Por quê? Porque eles entendem que a lavagem de dinheiro trabalha muito com o tráfico de drogas, e o tráfico de drogas movimenta notas pequenas. E, geralmente, eles têm essa característica, porque eles guardam esse dinheiro em lugares, tipo assim, suscetíveis a mofo, né? Eu me lembro daquela série do Pablo Escobar, né? Narcos. O Pablo Escobar tinha o costume de guardar dinheiro enterrado no chão. Quando acharam aí, acho que foi aí no Nordeste também, acharam uma vez um cidadão que guardava dinheiro na parede. Não sei se vocês lembram dessa história também. Ele guardava dinheiro dentro da parede. Ele fez um buraco e guardava, misturado com cimento. Uma vez eu era caixa do banco, tinha pessoas que traziam dinheiro numa cidade aí do interior do Paraná. Eles traziam dinheiro. Sempre o dinheiro tinha resto de areia, né? Areia e cimento. Então, esse dinheiro estava guardado em algum lugar estranho, né? Tá? Estou dando esses exemplos, pessoal, assim, só para a gente
levar para a prova que nota pequena, isso é assunto de prova também, tá? A Mércia falou do jogador de futebol. Pô, imagina, é um lugar riquíssimo para lavar dinheiro, o jogador de futebol, né? Esse ambiente, ele é bem propício para lavar dinheiro. Ah, mas todo mundo lava dinheiro? Não, não é essa a questão. Nós não devemos nos preocupar em dizer quem lá, se é ou se não é. Nós devemos comunicar apenas isso. Ah, e tem mais um detalhe, né? Com relação a indícios. Essa aqui tem que constar aqui nas nossas... Nunca falar para o cliente sobre as suspeitas. Entenderam o que eu falei aqui? Nunca falar para o cliente sobre as suspeitas. Você vai chegar lá no cliente e falar assim, o Gabriel, ó, eu acho interessante, você é gerente dele, fala assim, diminui um pouco a movimentação aí, porque senão o COAF vai te pegar, hein? Tipo assim, você está dando uma dica para ele de como ele burlar a lei, né? Ou faz os seus depósitos mais fracionados aí para não te pegarem, né? Ou seja, você tá agindo contra a lei, né? Contra o teu próprio trabalho, na verdade. Então, só uma ideia, né? Que como que pode o negócio... Essa aí também cai muito na prova. Só que o pessoal faz uma contextualização, eles falam assim, olha, fulano, né, foi indiciado em lavagem de dinheiro e você foi lá e comunicou. Qual que é o primeiro passo a se fazer? Aí aparece lá a letra A, comunicar o cliente sobre a situação. Não, essa está errada, não pode, né? Não pode comunicar. E, por fim, indisponibilidade de bens, né? Bem, disponibilidade de bens, vocês devem ter situações aí que o juiz, às vezes, determina o bloqueio dos bens de alguma pessoa, tipo aquele camarada que não paga a pensão alimentícia, uma empresa que tenha uma trabalhista, por exemplo, né? Aí não está pagando, bloqueia os bens do cara, né? Isso aqui é a mesma coisa. Tipo assim, tem lá uma empresa que faz... uma empresa não, tipo a Al-Qaeda da vida, né? Que trabalha, que faz... mexe com terrorismo, né? Então, as empresas ou pessoas ligadas à Al-Qaeda, por exemplo, né, as Nações Unidas, né, através desse Conselho de Segurança, aqui, que é o CSNU, né, esse Conselho de Segurança das Nações Unidas, eles vão sancionar, ou seja, eles vão criar, né, as Nações Unidas, né, que é esse Nações Unidas, sancionam entidades, vamos chamar assim, né, ligadas ao terrorismo no mundo, tá? O que sancionam? Eles criam uma lista, né? Eles criam uma lista de sancionados. E as instituições financeiras precisam bloquear os bens das empresas ou pessoas dessa lista, certo? Desta lista, certo? Isso aconteceu agora recentemente, não sei se vocês viram a guerra na Ucrânia, né? Teve gente lá ligada ao presidente, né? Então, eles tiveram problemas com relação aos seus bens, né? Tiveram seus bens bloqueados porque as Nações Unidas fizeram essa indisponibilidade de bens. Então, isso aqui é uma atitude do Conselho de Segurança das Nações Unidas para bloquear os bens. Então, vocês têm que saber que as instituições, elas precisam pegar essa lista e bloquear os bens das pessoas, né? Ou seja, comunicar o Ministério de Justiça, o COAF, a CVM, tá certo? Então, as instituições precisam bloquear, né? Os bens, comunicando às autoridades, né? Que autoridades, né? A CVM, tá certo? A Justiça, né? Tem que falar, tem que contar para as autoridades que essas pessoas que têm conta na instituição da gente estão bloqueadas pelo Conselho de Segurança. E os 4 KY eu já dei uma explicação aí para vocês, né? KYP, KYS e o KYE, né? Isso aqui é tudo em inglês, né? Partner, Supply, Employer, né? E aqui o único que é o KYC é o cliente que se associa, mas é porque não é C de cliente, é C de customer, né? Tá tudo em inglês isso aqui, né? Mas são os 4 tipos de KY que agora, com as novas exigências, precisam ser cumpridos aí pelas instituições financeiras, tá joia? Então, essa é a parte aqui
do nosso querido lavagem de dinheiro. Joia? Maravilha. Agora, vamos para o próximo, né? Deixa eu pegar aqui. Vamos para o código primeiro. O código que é o maior, né? Vamos ver o código, tá? Esse código cai mais coisa que aquele código do módulo 1, tá? Então, eu fiz um negócio bem grandão aqui para vocês, justamente para ajudar, né? Deixa eu separar bem. E o que cai sobre o código na prova, né? Primeiro, as definições, né? Ó, definições. Então, vamos pôr um pouco maiorzinho, tá? E o que cai sobre o código? Definições, certo? Lá no código tem um monte de definições sobre material técnico, o que é distribuição, o que são canais digitais. Então, isso são definições que pode pedir na prova de vocês. Pode pedir, por exemplo, o que é um produto automático, que são aqueles produtos que vocês aplicam, o dinheiro cai na conta, sabe? Na conta automática e já aplica, né? Isso são conceitos que podem aparecer aqui. Canais digitais, que são você movimentar a conta através de um aplicativo, né? Esse é o exemplo de canais digitais. Mas o que mais pega aqui, deixa eu até mudar aqui para baixo, para nós fazer um negócio mais organizado. O que mais pega aqui, qual é o objetivo desse código, tá? Então, eu queria que vocês descrevessem aí, objetivo, ó, estabelecer princípios e regras para distribuir produtos de investimento. Então, aqui, ó, criar regras para distribuir produtos de investimentos. E o que é distribuir produtos de investimentos? Cara, quando você está vendendo um CDB, você está distribuindo produtos de investimento, tá certo? Quando você está vendendo um fundo, quando você está vendendo um investimento, você está distribuindo. Então, esse é o objetivo desse código, criar regras. Lembro que regras não são leis, tá bom? Porque a Ambima não cria leis, tá bom? Então, esse código aqui é o código da Ambima de distribuição. E o que esse código busca, né? Ou seja, promover, ou seja, a abrangência dele pode cair também, né? Então, primeiro aqui, deixa eu voltar aqui. O que esse código busca promover, né? Ele busca promover aqui, ó, elevados padrões éticos, práticas equitativas, concorrência leal, isso aqui que ele busca. Então, elevados padrões éticos. Cara, falou em código de distribuição, falou em ética e transparência, né? Práticas, né? Práticas iguais. Então, ó, práticas iguais, né? O que mais? Concorrência leal. Então, tem aqui, ó, concorrência leal. Isso aqui cai em todos os códigos que cai aqui, cai isso aqui. Padronização. Muito interessante, ó, palavras-chave, né? Estímulo, ó, outra coisa. Estímulo a quê? O que vocês acham que vai estimular? A distribuição de produtos de investimento. Eu não preciso decorar tudo, né? Ó, transparência. O que é transparência? São palavras-chave, né? E qualificação. Olha só. Isso aqui é o que busca promover esse código aqui. Padrões éticos, práticas iguais, concorrência leal, padronização, estímulo, transparência e qualificação. Do quê? Do mercado de distribuição. Ficou legal isso aí, né? Não ficou? É mais fácil de entender assim. Daí não gera dúvida, né? Muito bem. A quem se aplica? Ou seja, quem que precisa cumprir esse código, né? Não sei se eu coloquei aqui, eu acho que não, né? Mas quem que precisa cumprir esse código, tá? As instituições afiliadas à Ambima, tá? Muito simples, né? Quem que não precisa cumprir esse código? A União, Estados e o município, tá? E aqui uma pegadinha muito importante, ó, vou até pôr aqui, ó. Caderneta de poupança não é considerado produto de investimento, tá certo? Então, aplicar em caderneta de poupança não precisa cumprir esse código. Não é considerado um produto de investimento, né? Middle e corporate também não, porque são as grandes empresas, né? E lembrar que esse código não se sobrepõe à legislação. Aí, fala sobre princípios, né, que as instituições devem cumprir. Muito bem. Aqui é o seguinte, ó, princípios. Esse amarelinho aqui, né? De novo, princípios gerais de conduta, ó. O que são princípios? Princípio é o que a tua mãe e teu pai te ensinou pra gente, né? Que a gente tem que ser um cara de bem, um cara gente boa, né? Então, você para trabalhar no Agibank, você pode ser malandro? Não. Você pode dar nó? Não. Você pode
ficar inadimplente? Não, né? Então você tem que ter bom caráter, né? Então você tem que, de novo, ó, você tem que ser um cara leal, né? Lealdade, certo? Bom, eu quando trabalhei no banco, no começo, eu vivia com a conta estourada, vivia no cheque especial, era muito jovem. Então, cheguei. Um dia o gerente chegou para mim e falou assim: Cláudio, como é que você quer trabalhar no banco se está com a conta estourada? Daí eu peguei, vendi minha bicicleta que eu tinha na época, vendi tudo que eu podia vender, cobri o cheque especial e nunca mais usei cheque especial na minha vida. Foi uma escola para mim. Então, como é que eu vou dar exemplo, né, para as pessoas se eu não sou um bom exemplo? Então, tá? Não infringir, né? Não infringir esse código, tá certo? Isso aqui é princípio, né? Princípios não mudam, né? Evitar práticas contrárias ao código, né? Se o código diz A, não pode fazer B, né? Incentivar a distribuição, né? Lógico, né? Isso é muito lógico. Identificar conflito de interesses, né? Identificar conflitos de interesse, certo? Esses são os princípios desse código aqui, tá certo? Eu coloquei mais aqui, né? Mas esses são os principais, tá bom? Então, isso já ajuda vocês a lembrar dos princípios. Regras, procedimentos, controle interno. Lembra que eu falei de controle interno? Então, vamos lá. Aqui, ó. Regras, procedimento e controle interno. Primeiro, eles têm que ser de acordo com o porte, né? De acordo com o porte. O que é controle interno? Vocês devem ter aí, por exemplo, níveis de alçada diferentes, né? Tem coisas que vocês podem fazer, tem coisas que só o superior de vocês podem fazer, e os colaboradores de vocês precisam de autorização de vocês para fazer determinadas ações. Então, isso é controle, né? Os controles têm que ser escritos, né? Controles devem estar por escrito e acessível, isso aqui cai na prova, hein? A todos funcionários, tá bom? Então, controles internos é um negócio que tem que estar escrito, né? Como que vai fazer o acesso, como que vai fazer os controles, o que pode e o que não pode cada um fazer, né? Divisão, né? Divisão da área de compliance, tá? Compliance de controles internos. São áreas que tem que ficar separada, né? E tem que ter independência dessas áreas, é claro, né? E isso aqui também cai muito na prova. Tem que nomear um diretor para essa área, tá? Para a área de compliance, tá? Para controles internos e compliance. Nomear um diretor para cada um, tá bom? Certo? E esse diretor não pode fazer administração de recursos de terceiros, ou seja, ele não pode mexer com investimentos, beleza? Ele tem que ficar à parte. Daí, esse diretor não pode fazer isso. Então, o cara que for nomeado para, né, ele é nomeado junto à CVM, né, para fazer, ele é um representante, né? Nomear um diretor, né, que ele é um representante na CVM, tá? Essa é a ideia aqui do controle interno. Com relação ao material publicitário e material técnico, o que é isso? Cara, vocês fazem propaganda das coisas de vocês, então isso é material publicitário, né? Material técnico é algo um pouco mais operacional, digamos assim, né? Então aqui eu não fiz um quadro resumo de tudo isso, né? Eu dei uma resumida, mas o mapa mental eu vou mostrar. Então vocês têm aqui, ó, material, regras gerais que a instituição para elaborar o material publicitário. Tem que ser um material claro, transparente, não induzir o investidor a erro, né? Então, material publicitário tem que ter um link, né, da instituição lá. Eu já entrei no site, inclusive, de vocês, né? E eu vi que vocês têm um link lá que leva para o material publicitário de vocês. Então, isso é uma obrigatoriedade, né? E o material técnico tem que conter o quê? O material técnico tem que conter as questões operacionais, tipo assim, para quem se destina o investimento, qual que é o público-alvo, qual que é a tributação, qual que é o risco, tá? Então, acho que se vocês poderiam anotar alguma coisa aqui, é o seguinte: material publicitário. Material publicitário. O que é o material publicitário? Ele faz a propaganda do investimento. Ele faz a propaganda, certo? E o que é o material técnico? Ele
contém as informações operacionais do investimento. Isso aí. Por exemplo, tributação. Tá? Exemplo do material publicitário pode ser um folder do CDB de vocês, né? Pode ser um link no site de vocês, tá? Mas o material técnico pode ser, um exemplo, pode conter a tributação e os riscos de mercado e de liquidez e de crédito que o produto tenha, tá? Avisos obrigatórios. Isso aqui também cai na prova. Anota aí, todo material técnico ou publicitário tem que ter 2 avisos obrigatórios. Tem que dizer que a rentabilidade passada não garante rentabilidade futura e que a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Então, isso sempre tem que conter principalmente em fundos, tá? Avisos obrigatórios. Com relação a regras e procedimentos, o que é isso? Regras e procedimentos. Toda instituição financeira, como vocês, trabalham com um ativo chamado informação, não é verdade? E essa informação tem que ter segurança. Então, vocês trabalham com a segurança. Então, vocês têm que fazer o que com a segurança? Cuidar da segurança. Então, vocês têm que implantar o quê? Treinamento para toda a galera, para os sócios, para os diretores do banco, né? E fazer testes sobre como controlar essas informações que são reservadas, né? E confidenciais. Todo mundo tem que participar de treinamento. Provavelmente vocês já participaram de um monte de treinamento, não participaram? Treinamento sobre como usar a informação, porque vocês não podem, por exemplo, deixar vazar essa informação. E a instituição tem que se preparar também contra ataques hackers, contra fake news. Então, tudo isso tem que se preocupar. A instituição tem que se preocupar, tá bom? Então, o que vocês precisam saber aqui? Que a instituição tem que treinar os seus funcionários sobre o uso da informação, tá bom? Sobre gestão de riscos, o que é isso? A instituição tem que avaliar a gestão de risco. Por exemplo, qual é o risco de nós sermos assaltados? Qual é o risco de nós termos a informação vazada? Qual é o risco de um funcionário dar um golpe aqui? Né? Então, a instituição tem que avaliar isso. Então, o código fala que isso tem que ser compatível com a estrutura e por escrito também, tá? E esse plano, ele tem que, anota aí, o plano de gestão de risco tem que ser revisto a cada 2 anos, tá bom? O plano de gestão de risco ou plano de continuidade. Por exemplo, se acontecer um ataque de um hacker à base de dados dos clientes de vocês, né? Como é que vocês vão continuar o negócio? Como é que vocês vão fazer para atender os clientes? Se de uma hora para outra sumiu o saldo dos clientes aí da tela de vocês, né? Pelo amor de Deus, só um exemplo. Vocês devem ter um plano por escrito de como que agir, né? Atividade de distribuição de recursos. O que isso aqui já foi falado, né? Nomear o diretor estatutário. Conheça seu cliente, a gente já falou também. O API, a gente vai falar um pouco mais, né? Porque o API é importante. O que é o API? Coletar as informações dos investidores, tá certo? Tem que ser atualizado a cada 2 anos também, tá? E é proibido a instituição recomendar produtos de investimento para clientes que não tenham feito o perfil, tá? E o perfil, então, ele se baseia ou se classifica em algumas regras, né? Ele considera os riscos do produto, o perfil do investidor, prazo de carência e garantia. Então, as instituições não podem recomendar para quem não tem, tá? E eu poderia agregar mais uma coisa aqui, vou agregar aqui, que o perfil, ele se baseia em 3 pilares, tá bom? 3 pilares, que é o conhecimento do cliente, tá? Conhecimento, os objetivos do cliente, né? Objetivos, conhecimento, objetivos e o situação financeira. Todo o API se baseia em cima desses 3 pilares aí, tá? Então, essa é a ideia do API, tá? Sobre a remuneração do distribuidor, né? Quem distribui são vocês. Professor, só uma pergunta ali sobre o API, que eu já vi isso cair na prova, tá?
E eu nunca achei num simulado para ver se estava certo ou estava errado. A instituição financeira ela não pode recomendar, mas o investidor ele pode fazer, né? Se ele atestar, tem uma coisa assim, não tem? Tem. Eu também peguei. Tipo, a gente não pode recomendar se o cliente não quiser fazer o API. Ou Mas se ele. renovar. A instituição financeira não pode recomendar, mas se ele quiser fazer, ele pode, né? Desde que ele ateste por escrito. Eu nunca consegui ver essa questão em lugar nenhum depois da prova. Eu tenho no meu gabarito, eu tenho no meu Tem aí? simulado, aí tá beleza. no meio, mas eu vou explicar ela para eu vou responder explicando essa minha questão, ó. O camarada não preencheu o API, não quer fazer o API, enfim, ele não tem o API. O que a instituição faz, né? Ela tem que coletar um atestado dele, um termo dele, dizendo que ele conhece os riscos, mas tem que ser um termo dele, tá? Na pergunta, eles colocaram assim, pegar uma autorização do diretor da instituição. Não é do diretor. Pegar uma autorização da área de investimentos, também não. Ou pegar uma autorização da esposa dele, também não. O negócio é pegar uma autorização dele, um atestado que ele ateste os riscos que ele está correndo, que ele está ciente dos riscos. Porque o API nada mais é do que identificar qual é o perfil de risco, né? Então, ele tem que assinar que ele está ciente de que ele conhece os riscos, apenas isso. Luiz, é isso mesmo, tá? Tá, beleza. Então, na verdade, você não pode recomendar se ele não tem. Mas se ele atestar que ele está ciente, aí ele pode passar a fazer, né? Bem, sobre o selo Ambima, distribuição aqui, a distribuição segue a instrução CVM, o selo Ambima demonstra que a instituição cumpre o código, e operar por conta e ordem, isso aqui cai muitas vezes na prova, é quando uma instituição financeira distribui investimento de outra instituição e se responsabiliza pelas informações, como é o caso que eu citei antes, né, da XP distribuir o CDB do Agibank, por exemplo, e de outras instituições. Ela tem que se responsabilizar por tudo o que acontece, tá? Então, nós já vimos aqui o PLD, já vimos agora o código, né? E estamos aí finalizando essa parte aqui do módulo 2, né? Um pouquinho aqui mais sobre a API, ó, eu fiz um tópicozinho aqui, olha que legal, ó. Então, eu fiz um tópico só sobre a API, ó, tá? Então, acho que aqui fala sobre, vamos começar falando sobre as dispensas, ó. Tem que ser renovado a cada 2 anos, é dispensado para quem, né, é investidor qualificado, profissional, CE, ou pessoa de direito público, como, por exemplo, universidades. Aí esses não precisam ter, né? Aqui eu falo, ó, dos objetivos, situação financeira e conhecimento, que eu acabei de falar para vocês, né? Os objetivos tratam do período, situação financeira trata do valor e conhecimento trata dos produtos que ele já investe, né? E a quem se aplica? A todos os investidores que aplicam em valores mobiliários. Conceito, verificar